Oi, gente, espero que estejam bem. Resolvi gravar esse vídeo explicando um pouco sobre alguns conteúdos depois de corrigir as atividades e perceber alguns erros. E aí vou iniciar falando sobre pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, eles têm a função de fazer perguntas em estilo direto ou em estilo indireto. Lembrando que todo pronome interrogativo ele deve ser acentuado. E as orações em tom interrogativo, elas têm um ponto de interrogação no início e no fim da frase, para que essa frase tenha uma entonação diferente em espanhol. E também algo muito importante de ser lembrado, que foi o maior erro nessa atividade, é que vocês têm que lembrar que esse pronome interrogativo, ele deve concordar com todo o restante da oração. Se o meu substantivo da oração está no plural, então meu pronome também deve estar no plural. Se não, ele deve permanecer no singular. E foi o maior erro dessa atividade que eu percebi. E aí, nessa imagem, eu trouxe alguns pronomes interrogativos, sabendo que existem muitos outros. E aí, esses da imagem. Quanto, que, donde, quando, quales, quantos, como, qual. Sabendo que existe também o que, quem ou quienes, aonde e tantos outros. E aí eu trouxe também algumas frases, algumas no singular e outras no plural. Primeiro com o uso do que. Que é isso? O que é isso? Que haces? O que você está fazendo? Agora com o uso do quien, singular, e quienes, plural. Quem é essa senhora? Eu estou falando somente de uma senhora, então quem no singular. Agora, na segunda frase, quem são tus amigos? Aqui eu pergunto sobre mais de um amigo. Se é mais de um amigo, então eu tenho que utilizar esse pronome também no plural. Quienes são tus amigos? Agora com o uso do qual ou quales. Qual é tu color favorito? Aqui eu pergunto somente sobre uma cor. Qual é a sua cor favorita? Então, qual no singular. Quais são tuas músicas preferidas? Quais são as suas músicas preferidas? Eu te pergunto sobre mais de uma música. Se é mais de uma música, então esse pronome também deve estar no plural. E aí eu trouxe a atividade para corrigirmos juntos e tentar explicar um pouco. Letra A. Qual é a tua profissão? Aqui eu pergunto, qual é a sua profissão? Se é uma profissão, então qual no singular? B. Que hora é? Que hora é? Também singular, por saber que é somente uma hora. A dónde vas a essa hora? Aonde você vai a essa hora? E aqui é um ponto que eu quero explicar a diferença do aonde e o donde, que no português é o nosso aonde e onde. Onde indica um lugar fixo, certo? Por exemplo, onde é a sua casa? Donde é tu casa? E adonde, aonde, significa direção. Aonde você vai? Aonde tu vas? Certo? Sentido, direção. Aonde vas a essa hora? Aonde você vai a essa hora? Quanto vale esse? Quanto vale esse? No sentido de preço. De quem é esse passaporte? Se é um passaporte, então só pode ser de uma pessoa. Então, quem no singular. De quem é esse passaporte? Quantas vezes has estado em Espanha? Aqui ele indica que a pessoa esteve mais de uma vez na Espanha. Se ela esteve mais de uma vez, então, quantas vezes no plural? De qual deles estás falando? De qual deles você está falando? E para que queres la cuchara? Para que você quer essa colher? A colher. Se é uma colher, então singular também. Quais são tus colores favoritas? Igual no exemplo anterior. Quais são suas cores favoritas? Se é mais de uma cor, então plural. Quais? Donde vivem tus padres? Onde os seus pais moram ou vivem? Sentido fixo. Eles moram em um determinado lugar, eles não vivem mudando de lugar, então é lugar fixo, donde. Como se diz rua em espanhol?
Como se diz rua em espanhol? Uma pergunta e a resposta para quem quiser saber se fala calle. ¿Por qué quieres aprender la lengua española? O que também indicando pergunta. Quando vienes a mi casa? Quando você vem à minha casa? E aí, outro conteúdo que eu queria explicar também, foi o nosso último conteúdo, adjetivos possessivos. Adjetivo possessivo, ele, como o próprio nome já diz, indica posse sobre algo. E esse adjetivo possessivo, ele sempre acompanha o substantivo. Ele vem antes de um substantivo. E como os pronomes interrogativos também, ele deve concordar em gênero e número, certo? Ele também fica no plural, se o substantivo estiver no plural, e no caso ele fica em algumas situações feminino, se o substantivo for feminino também. Eu coloquei essa tabelinha vermelha, eu tenho pronomes pessoais, que são os mesmos que nós estudamos no verbo ser, no verbo estar, e diante dele eu tenho os meus adjetivos possessivos. Quando você for resolver uma questão como essa, você vai ver o pronome pessoal e vai ver qual adjetivo possessivo o acompanha, certo? E sempre olhar o substantivo da oração para saber se esse adjetivo possessivo vai estar no singular, no plural, no feminino ou masculino. Diante de tu, primeira pessoa do singular, eu vou utilizar o adjetivo possessivo me ou mis, se for plural. Diante de tu ou o, segunda pessoa do singular, eu vou utilizar o tu ou tus. Diante da terceira pessoa do singular, ele, ella, usted, eu vou utilizar o su, singular, sus, plural. Primeira pessoa do plural, nosotros ou nosotras, eu vou utilizar nuestro, nuestra, nuestros ou nuestras. Vosotros ou vosotras, vuestro, vuestra, vuestros ou vuestras. Terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes, eu vou utilizar o su ou sus como a terceira pessoa do singular. Um exemplo eu tenho uma amiga em comum com outra pessoa. Então, ela é nossa amiga. Em espanhol, nuestra amiga. Outra frase mi casa está lejos de acá. Minha casa está longe daqui. A casa é minha, então mi casa. Eu tenho o adjetivo possessivo mi e eu tenho o substantivo casa. Então, mi casa, concordando com ele no singular. Se fosse, por exemplo, mais de uma casa, ficaria mis casas, certo? Adjetivo no plural, substantivo no plural também. Alguns exemplos também no material de vocês. Mis libros estão em minha mochila. Eu falo de mais de um livro, então meus livros estão em minha mochila, singular. Su casa es bonita y sus hijos muy guapos. Sua casa é bonita e seus filhos muito bonitos também. Nuestro coche está en la calle. Aqui eu falo do meu carro e de outra pessoa, então nosso carro está na rua. Tus computadoras são nuevas. Seus computadores são novos. Nuestras amigas são cômicas, nossas amigas são engraçadas. Vuestros zapatos estão sucios. E aí, na questão da atividade aí, eu coloquei as frases e no fim da frase eu tenho o pronome pessoal para você saber qual adjetivo possessivo você vai usar. Só que na A eu esqueci de colocar o pronome pessoal, aí seria a primeira pessoa do singular, yo. Então vamos lá. Família es muy grande. Diante da primeira pessoa do singular, eu tenho o mi. Então, mi família es muy grande. E aí você vai olhar nas outras frases. Por exemplo, na B, o primeiro espaço eu vou completar com o adjetivo possessivo referente a vosotros e no segundo espaço com o adjetivo possessivo referente a vosotros. E é isso, não vou corrigir essa atividade porque muitos ainda estão fazendo, mas espero que tenham entendido.